Olá, pessoal do sexto ano. O meu nome é Rosimere Squarcini de Oliveira, sou professora PSS na disciplina de matemática e atuo como professora nas escolas estaduais do Núcleo Regional de Educação de Londrina. E o tema da nossa aula de hoje é perímetro de um polígono. E o objetivo principal dessa aula é resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. Mas antes de iniciarmos com o conteúdo de perímetro, nós vamos estar fazendo algumas revisões. Caro aluno, você sabe o que é um polígono? Polígonos são figuras planas fechadas que são formadas por segmentos de retas que não se cruzam. E esses segmentos recebem o nome de lado. São exemplos de polígonos: o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eneágono e o decágono. Mas afinal, você deve estar se perguntando: qual é a minha relação com os polígonos? Os polígonos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Nós podemos observar que no campo de futebol nós encontramos um retângulo, que no gomo da bola de futebol nós encontramos um pentágono, no dado nós encontramos um quadrado, na placa nós encontramos um octógono e na bandeira do Brasil nós encontramos um retângulo e um losango. Mas antes de iniciarmos com o conteúdo de perímetro, é muito importante saber a diferença entre perímetro e área. A área se calcula o tamanho da figura, o tamanho que ela ocupa no espaço. E o perímetro se calcula o contorno da figura, o tamanho do contorno. Nesses dois exemplos, nós temos a área e o perímetro de duas figuras idênticas. E nós vamos começar calculando a área para vocês observarem qual é a diferença. Para calcular a área, multiplica-se 2 vezes o 3, que dá um total de 6 centímetros ao quadrado de área. E toda a unidade de medida da área é dada em centímetros ao quadrado, metros ao quadrado, quilômetros ao quadrado e assim por diante. Já no perímetro, soma-se todos os lados do polígono. No caso, nós vamos estar somando o 2, o 3, mais o 2 e mais o 3, que vai dar um total de 10 centímetros de perímetro. Mas antes de começarmos a calcular o perímetro de qualquer polígono, é muito importante verificar se a unidade de medida é a mesma em todos os lados. No caso aqui, nós temos um triângulo equilátero. E esse triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, fazendo a soma desses 3 lados, nós vamos encontrar 15 centímetros de perímetro. No próximo, nós temos um retângulo. A unidade de medida do retângulo está em metros. Então, fazendo a soma dos 4 lados do retângulo, nós vamos encontrar um total de 24 metros de perímetro. No segundo exemplo, nós temos um pentágono. O pentágono, ele tem 5 lados iguais. Cada lado está medindo 2 metros. Fazendo a soma de todos os metros, nós vamos encontrar um valor de 10 metros de perímetro. E por último, nós temos um quadrado, que a unidade de medida dele está em quilômetros. Fazendo a soma dos 4
dos 4 lados, nós vamos encontrar 16 quilômetros de perímetro. Bom, pessoal, agora que a gente já viu a teoria, tá? Nós vamos estar fazendo alguns exercícios. O primeiro, um paredão com 27 metros de comprimento e 5 metros de altura foi dividido em 3 quadrados e um retângulo, como mostra na figura. No contorno do retângulo será colocada uma fita decorativa. O comprimento mínimo de fita colocada sobre o contorno do retângulo é 32 metros, 34 metros, 62 metros ou 64 metros. Então vamos para a resolução, pessoal. Qual é a medida solicitada? Nós podemos observar que o texto falava quantos metros de fitas decorativa será necessário para fazer o contorno desse retângulo que está destacado em laranja. Para isso, nós teríamos que ter o valor da altura e o valor da base, que não encontramos no desenho. Mas, ao lado, nós temos 3 quadrados. E os quadrados, eles têm os 4 lados medindo o mesmo tamanho. Então, se esse nosso quadrado tem 5 metros de altura, logo o nosso retângulo também terá 5 metros de altura. Bom, descobrimos a altura, agora vamos tentar descobrir a base. A base também será descoberta utilizando os 3 quadrados. A base dos 3 quadrados são 5 metros. Juntando essas 3 bases, nós vamos ter um total de 15 metros. E vocês podem observar que o retângulo maior, ele tem 27 metros. 27 metros, descontando os 15 metros dos quadrados, nós vamos obter um total de 12 metros. Esses 12 metros vai representar a base do nosso retângulo. Tendo a altura e tendo a base, nós conseguimos calcular o perímetro. Então, o perímetro vai ser de 34 metros. Voltando para o enunciado, o comprimento mínimo de fita decorativa colocada sobre o entorno do retângulo será de 34 metros. Pessoal, só mais um exercício para a gente finalizar. Daniela quer cercar o terreno representado pela figura. Nessa figura, 2 lados consecutivos são sempre perpendiculares e as medidas de alguns lados estão indicadas em metros. Quantos metros de cerca Daniela terá que comprar? 140 metros, 280 metros, 320 metros, 1.800 metros ou 4.800 metros. Só voltando um pouquinho no enunciado, qual é o significado de 2 lados consecutivos? Então, nós podemos observar na figura que essa altura 60 e essa base 80 formam 2 lados consecutivos. E 2 lados consecutivos são sempre perpendiculares, vão sempre fazer um ângulo de 90 graus. Voltando para o perímetro, para a gente fazer a soma de todos os lados, nós precisamos dessa base e dessa altura. Para isso, nós vamos usar essa altura e essa altura. Se essa altura é 60 e essa altura é 40, 40 para chegar no 60, está faltando 20. A mesma coisa nós vamos fazer com essa base. Essa base tem 80 e essa base tem 60. 60 para chegar no 80 também está faltando 20. Logo, nós já temos todas as medidas do nosso
do nosso polígono, então a gente vai conseguir calcular o perímetro. Então, o perímetro será de 280 metros. Voltando para a figura, quantos metros de cerca Daniela terá que comprar? Daniela terá que comprar 280 metros de cerca. Bom, pessoal, por hoje é isso. O que vimos na aula de hoje? O que são polígonos? Os polígonos estão presentes no nosso dia a dia. Revisamos que perímetro e área são aspectos diferentes. Que o perímetro é a soma dos lados de uma figura plana e a área de um retângulo, por exemplo, é a sua base vezes a altura. E que para calcular o perímetro, os valores devem estar sempre na mesma unidade de medida. Bom, pessoal, por hoje é só isso. Muito obrigada, até a próxima!